Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Eu quero hoje compartilhar com você um resumo de uma palestra que eu fiz essa semana sobre o futuro do RH. Na verdade, a palestra se chamava O Futuro do RH, que na verdade já é o presente. Então, vamos lá, vamos discutir aqui um pouco o que foi que eu abordei nessa palestra que eu fiz com profissionais de RH e com profissionais que já estão no mercado de trabalho ou que querem entrar no mercado de trabalho na área de recursos humanos. Bom, quando a gente pensa em futuro do RH, a pergunta que eu mais recebo é a seguinte: Ana, quais são as funções que vão deixar de existir? Ana, o meu cargo será que vai deixar de existir nesse futuro do RH? Antes da gente fazer essa reflexão, eu preciso que a gente entenda o seguinte: pode ser que o futuro do seu RH, do RH aí da sua empresa, seja diferente do que eu entendo que é o futuro do meu RH, que é o futuro do RH da empresa da Mariazinha, que é o futuro do RH da empresa do Joãozinho e assim por diante. Nós precisamos entender que cada empresa, cada área, cada setor tem uma realidade diferente. Então, para a gente conseguir mensurar o que é o futuro do meu RH, do seu e das pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa entender inicialmente um pouco da cultura da empresa e da necessidade da empresa. Porque às vezes o meu RH pode estar num momento extremamente operacional, onde o futuro dele é vir a ser um RH estratégico. Pode ser que o meu RH já seja um RH estratégico e que o futuro dele é ser um RH tecnológico, um RH da inteligência artificial, o RH dos dados. Então, só para a gente entender que não dá para a gente simplesmente fazer um copia e cola de diferentes RHs e achar que eu tenho as mesmas necessidades do que eu da minha empresa vizinha, do que eu da minha empresa, da minha colega, da minha amiga, assim por diante. Ok? Então, dito isso, a reflexão que a gente vai fazer aqui são daquelas práticas que hoje já estão muito disponíveis para nós, que já estão no mercado, que já estão acontecendo e que a gente minimamente precisa olhar para elas e entender, mensurar o momento de eu trazer isso para dentro da minha empresa. Seja num futuro curto, num futuro médio ou num futuro mais distante. Mas o que nós não podemos é ignorar que isso está aí, que isso já é uma realidade e por isso que o nome da palestra que eu fiz foi O Futuro do RH, que na verdade já é o presente. Porque são práticas que já estão disponíveis para todos nós, profissionais da área de recursos humanos. Bom, dito isso, vamos para aquela pergunta. Ana, meu cargo vai deixar de existir? Eu vou ter espaço no mercado de trabalho? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente precisa pensar que não são simplesmente os cargos que deixaram de existir ou a nossa função que vai deixar de existir. A gente precisa antes fazer uma reflexão de quais são as características das empresas e dos profissionais que ficarão no mercado de trabalho. Vamos mudar a nossa forma de pensar. Ao invés de a gente ficar com aquele medo, aquele receio, o meu trabalho vai deixar de existir, a minha função vai deixar de existir, vamos pensar quais são as características das empresas, dos cargos e dos profissionais que existirão por um longo tempo. Então, o meu foco passa a ser desenvolver essas competências e essas características. E aí eu já sei que se eu não tiver essas competências, não tiver essas características, muito provavelmente eu estarei fadada a sair do mercado de trabalho ou a perder espaço dentro desse mercado de trabalho dentro de um certo prazo, curto, médio ou longo prazo. Ok? É a forma de pensar que a gente precisa trabalhar de maneira diferente. Vou trazer aqui para vocês, então, quais são as principais tendências do RH, tendências que já estão aí, que já são praticadas e que a gente não pode de jeito nenhum fechar os olhos para elas. Primeira tendência que eu trago aqui é o People Analytics. People Analytics é algo que a gente olha como sendo do futuro, mas que na verdade muitas empresas já estão utilizando. People Analytics é uma metodologia onde eu cruzo os meus dados e as minhas informações. Então aquilo que antes a gente dizia que o RH precisava ter indicadores, precisava trabalhar com fatos e dados, isso já virou clichê. Agora eu tenho que pegar o conjunto de informações que eu tenho dentro da minha área de recursos humanos, e o RH tem muita informação, e eu preciso começar a cruzar todas essas informações. Então eu cruzo, por exemplo, o meu turnover com a idade dos meus colaboradores, com o tempo de casa, com o sexo, e aí eu consigo chegar num nível de detalhe onde eu posso afirmar que eu tenho mais turnover em mulheres
de 25 a 35 anos, que moram a uma distância X da empresa, que têm filho, que são casadas. Como eu atuo, então, em cima desse turnover? E não simplesmente, eu tenho turnover e preciso trabalhar o turnover. Ou eu não tenho turnover e estou tranquila. Então, nós temos que começar a cruzar dados, cruzar informações, para a gente ter cada vez mais objetividade na nossa tomada de decisão dentro do nosso RH, eliminar a nossa subjetividade. Primeira tendência, People Analytics. Segunda tendência, Employer Branding. O que é o Employer Branding? O Employer Branding é a nossa marca empregadora. A área de recursos humanos precisa trabalhar fortemente na marca empregadora da sua empresa. Só assim eu consigo atrair os melhores talentos. Se eu não fizer isso, eu vou ficar com o que sobrar. E eu não quero trabalhar em uma área de recursos humanos que só consegue ficar com os profissionais que sobram no mercado, porque os melhores, os grandes talentos vão para aquelas empresas mais desejadas, aquelas empresas que sabem se vender, aquelas empresas que conseguem mostrar os seus principais projetos. Então, a sua empresa precisa ser uma marca empregadora forte, precisa ser uma marca desejada. Da mesma forma que eu desejo tomar um refrigerante, da mesma forma que eu desejo comer uma comida, da mesma forma que eu desejo vestir uma marca, uma roupa, um óculos, usar um perfume, eu preciso desejar trabalhar naquela empresa. Isso são as práticas de Employer Branding. People Analytics, Employer Branding. Terceira tendência é a inteligência artificial. Nós, cada vez mais, vamos utilizar ferramentas de inteligência artificial para nos apoiar nos nossos processos. Então, vamos pegar um processo básico como o de atração e seleção que toda empresa precisa. Cada vez mais é interessante que eu traga a inteligência artificial para o meu processo de atração e seleção. Por quê? Porque assim eu consigo eliminar aquelas atividades bastante operacionais que antes, por exemplo, a gente ficava dias e dias e dias criando currículos. Hoje, se eu tenho uma inteligência artificial, eu traço o perfil do candidato que eu preciso e a inteligência artificial já seleciona para mim. Algo que eu demorava 3 dias, eu consigo fazer em meia hora. Ou seja, não é inteligência artificial simplesmente porque é moda. É inteligência artificial porque assim eu reduzo o tempo dos meus processos, porque assim eu elimino atividades que agregam pouco valor, porque assim eu coloco as minhas selecionadoras, as minhas psicólogas fazendo atividades mais nobres e atividades que vão trazer maior resultado. Elas conseguem, por exemplo, dedicar mais tempo analisando, entrevistando, definindo etapas para ter um processo de seleção mais robusto do que simplesmente criando currículos. Então, inteligência artificial é para isso. É para a gente eliminar atividades que não agregam valor, é para a gente dar agilidade para os nossos processos, é para a gente reduzir custo dos nossos processos. Não tem jeito da gente pensar num RH do futuro sem pensar em inteligência artificial. Quarto ponto, que está totalmente conectado com a inteligência artificial, que eu acabei de dizer, é a automatização dos processos. Nós, RH, precisamos ter um olhar clínico para os nossos processos, para que a gente identifique o que desses processos podem ser automatizados, o que desses processos eu não preciso mais do humano, e aí sim eu posso conectar isso com a inteligência artificial. Então uma coisa está totalmente atrelada na outra. Quinta tendência que eu trago aqui é o lifelong learning. O que é isso? Treinamento contínuo, desenvolvimento contínuo. Aqueles treinamentos que a gente trazia antigamente, simplesmente porque a gente achava bonito, ou porque todas as empresas estavam fazendo, sem um propósito, treinamentos de curto prazo, não cola mais. Nós precisamos pensar em ciclos contínuos de treinamento. E aí nós precisamos colocar também a responsabilidade desse desenvolvimento no colo dos nossos colaboradores. Não é só o RH que define aquilo que o colaborador tem que treinar. O colaborador tem que trazer essa demanda também para a gente. A liderança precisa trazer. E eu tenho dito com frequência que a prática que a gente precisa ter é de constante aprendizagem, reaprendizagem e até a desaprendizagem. Então eu vou precisar cada vez mais analisar tudo que eu preciso desaprender para que eu aprenda coisas novas. Eu já disse anteriormente aqui que as competências hoje elas têm um tempo de duração muito menor. Então, algo que eu aprendo hoje não quer dizer que eu vou utilizar no resto da minha vida. Pode ser que eu aprenda num tempo curto, eu já tenho que reaprender ou desaprender porque aquilo já caiu em desuso. Então, o lifelong learning, a aprendizagem contínua, precisa ser algo muito praticado dentro das nossas empresas. Então, essas são as principais tendências que não tem jeito da gente ficar fora delas. E se eu não tenho hoje na minha empresa, eu tenho que pensar em que time, em que tempo que eu vou trazer, mas que elas vão precisar estar no meu repertório. E o que a gente ganha com isso?
né? O que o profissional de RH ganha com isso? O que os colaboradores das nossas empresas ganham com isso? As competências da atualidade são flexibilidade, criatividade, inovação, protagonismo, colaboração, foco. Todas essas competências, elas precisam ser reforçadas dentro da nossa organização. E todas essas práticas que eu acabei de dizer, People Analytics, da inteligência artificial, da otimização de processos, do lifelong learning, todas elas vêm justamente para ajudar a gente a ter cada vez mais desenvolvidas essas competências. Ou seja, eu tenho que ter foco, eu tenho que focar naquilo que realmente traz resultado. Então, para isso, eu tenho um People Analytics, para isso eu faço a automatização dos meus processos. Eu tenho que me colocar como protagonista. Para eu ser protagonista, eu tenho que eliminar das minhas atividades aquilo que não agrega valor. Eu tenho que trabalhar em colaboração com outras áreas. Então, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter desenvolvimento, lifelong learning, para que as áreas se interajam, para que as áreas se integrem. Então, as competências que a gente vai precisar desenvolver são competências totalmente atreladas a essas tendências. E uma empresa que ainda permanecer apenas olhando para aquelas competências mais tradicionais, que a gente sempre trabalhou, como comunicação, trabalho em time, planejamento, não é que elas deixaram de existir, mas nós vamos precisar somar as novas competências, as competências atuais, a essas competências que estão aí e continuam existindo. Por isso que eu acabei de dizer do lifelong learning, é um aprendizado contínuo. Então eu tenho que, além de aprender coisas novas, né, eu tenho que agregar, eu tenho que conciliar novas competências àquelas que eu já tinha. Então, não vamos esquecer, flexibilidade, criatividade, protagonismo, inovação, colaboração, foco. São todas atividades, são todas competências que essas ferramentas, que essa mudança de mindset vai exigir da gente. E as pesquisas de mercado estão dizendo que o que os colaboradores querem da gente, a área de recursos humanos, e querem das nossas empresas, está totalmente atrelado com essas competências. Antigamente, a gente ia fazer entrevista com um profissional, as principais perguntas que vinham dele era: qual é o meu salário, qual vai ser o meu pacote de benefício e qual é a minha oportunidade de crescimento. Eram basicamente essas as perguntas que vinham. Hoje, a hora que a gente vai fazer um processo seletivo, a gente é mais questionado do que a gente questiona. Essa nova geração, a geração que está aí no mercado, ela quer saber de propósito, ela quer saber de qual é o bem maior que a empresa faz, ela quer saber como que ela vai ser inspirada, como que ela vai ser engajada, como que a liderança vai trazer novos projetos. Ela quer saber, por exemplo, o que a empresa tem de ferramentas para criar senso de pertencimento. Ela quer saber como que eu vou poder inovar, como que eu vou poder contribuir para o crescimento dessa empresa. Sendo assim, se o RH não está conectado com aquelas tendências e se o RH não tem as competências atuais desenvolvidas, muito provavelmente esse RH não vai conseguir passar esse brilho, essa energia, esse desejo para ter esses novos colaboradores, para atrair esses novos colaboradores e, óbvio, para manter os grandes talentos das nossas empresas. Então, gente, não dá simplesmente para ignorarmos tudo que está aí. Como eu disse, o time de uma empresa, de um RH, de uma empresa e outro pode até ser diferente, sim. Às vezes, para mim, inteligência artificial é algo que vai demorar um pouquinho mais para chegar. Ok, eu não vou usar inteligência artificial, mas minimamente eu vou automatizar meus processos. Ah, eu não vou ainda usar o People Analytics, mas minimamente eu vou trabalhar com fatos e dados. Eu vou trabalhar com indicadores robustos. E daqui mais um tempo eu trago o People Analytics. Mas simplesmente me cegar, fechar os meus olhos para tudo isso, vai me tirar do mercado, vai tirar a minha empresa do mercado, e essas empresas que se fecharem para essas tendências estão fadadas a ter muita dificuldade para atrair e para manter os bons profissionais, os excelentes profissionais no seu quadro de pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resumo da palestra que eu fiz, uma palestra sobre o futuro do RH, um futuro que já não é mais futuro, já é o presente. E agora, eu quero que você deixe aqui para mim, nos comentários, o quanto você acha que você está preparado para essas tendências. O quanto que a sua empresa está com essas tendências num futuro próximo ou num futuro muito distante. Comenta aqui comigo e eu volto no próximo vídeo com mais conteúdo para você.